Boa tarde, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Ressoar. Aqui a gente só traz boas notícias, então não desgruda da tela, porque hoje tá imperdível. O aquecimento global traz muitos problemas climáticos em nosso planeta. Veja como podemos ajudar a diminuir esses impactos e você vai ver também. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Eunice Silva, teve mais um bate-papo inspirador repleto de lições de vida. No Descomplica Ressoar, a atriz e fonoaudióloga Lígia Machado te dá dicas de comunicação para ir bem em uma entrevista de emprego. Olha que legal! Então não saia daí, porque o programa Ressoar já começou! Veja que matéria especial que nós do programa Ressoar preparamos para você. Todos os dias, acompanhamos na televisão, rádios, internet, jornais e revistas o que está ocorrendo em nosso clima mundial. Não ouvia-se falar tanto sobre essas mudanças climáticas como estamos ouvindo ultimamente. O aquecimento global está ocorrendo devido a gases poluentes que formam o famoso efeito estufa. O principal causador do efeito estufa são os gases de efeito estufa, que na sua maioria são formados pelo carbono, dióxido de carbono, CO2, que tanto se fala, o metano e outros gases que vão para a atmosfera e fazem uma capa, e essa capa do planeta que acaba não deixando os raios solares voltarem, e aí faz o tal do aquecimento global. Agora, qual é a relação do efeito estufa com o aquecimento global? Naturalmente, nós temos esses gases de efeito estufa que permitem um equilíbrio térmico na Terra. Com o surgimento da indústria, da sociedade urbano-industrial a partir do século XIX, a gente começa, portanto, a emitir gases de efeito estufa, como o gás carbônico, provenientes de queima de madeira, provenientes de queima de combustível fóssil, o que aumenta a concentração desses gases na atmosfera. Uma vez que há o aumento desses gases provocado pela ação humana, o que nós temos? Um aumento da temperatura, porque você vai ter mais gases que absorvem calor e não deixa esse calor ir para o espaço aqui na atmosfera da Terra. Então, aumenta os gases de efeito estufa, aumenta a temperatura. Centenas dos principais cientistas climáticos do mundo esperam que as temperaturas globais subam acima dos níveis pré-industriais neste século, ultrapassando as metas acordadas internacionalmente e causando consequências catastróficas para a humanidade e o planeta. Nós temos vários fatores que indicam esse aumento da temperatura global, vários indicadores, A gente tem o registro das temperaturas que estão aumentando desde o final do século XIX. Nós temos também visões, imagens de satélite que mostram pra gente que tanto as calotas polares quanto as geleiras estão diminuindo de tamanho. Associado a isso, a gente tem também um indicador de que há uma elevação do nível do mar. Então, todos esses fatores geram vários dados científicos que comprovam a existência do aumento da temperatura média global. Com certeza o planeta está se aquecendo. A meta de 1,5 graus que tanto se busca parece pouco 1,5 graus, mas muda todo um sistema do ecossistema do planeta, que se você mexe em um botãozinho aqui, acaba afetando todos os outros sentidos, que é o que estamos vendo nesse momento aqui no país e no mundo. O grande volume de chuvas no Rio Grande do Sul é exatamente pela mudança climática que acontece, que por conta de todos esses carbonos, todos esses processos que acabam acontecendo dentro do nosso planeta, ele acaba modificando, e daquela forma que estávamos acostumados, que era mais chuva, menos chuva, que você tinha uma previsão, agora essa previsão já não existe. Porque se você mexe em todo esse sistema e juntando El Niño, Laninha, isso acaba gerando exatamente essas problemáticas do aquecimento global, e um dos efeitos é exatamente
essa chuva exagerada que aconteceu no Rio Grande do Sul. Boas práticas em casa e algumas atitudes na rua são ótimas para ajudar o meio ambiente. A gente precisa mudar as nossas atitudes no planeta, mudar o nosso estilo de vida, começar a consumir menos, ter um trabalho menor com o plástico, escolher receitas em que a gente possa efetivamente ter uma produção mais sustentável dos nossos alimentos, que a gente possa economizar água, economizar energia, ou seja, buscar uma vida que seja mais simples, com um consumo sustentável, um consumo consciente e que a gente possa efetivamente buscar soluções governamentais, empresariais e nós como indivíduos para que possamos diminuir cada vez mais a emissão de gases de efeito estufa. Isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. São várias ações convergentes, né? Desde a separação correta do lixo, até uma alimentação mais saudável, uso de transporte público, evitar o desperdício de alimento, né? Ter um consumo consciente, andar de bicicleta, reduzir o consumo energético. Todas essas ações, elas contribuem. Eu, enquanto indivíduo associado a um grupo, a uma sociedade, a uma população, isso com certeza faz um efeito cascata que culmina na redução do impacto nos recursos naturais. É bom a gente lembrar que se eu estou desligando a luz desnecessária, se eu estou abrindo a janela e não usando o ar-condicionado, eu estou evitando o consumo de energia que, em cadeia, responde na necessidade de produção, na necessidade de montar mais hidrelétricas, impactando regiões que muitas vezes estão distantes de onde eu moro. Então, se a gente pensa de uma forma mais sistêmica, a gente vê que nossa ação aqui reverbera em outro lugar. Outro ponto que favorece o aquecimento global, efeito estufa, aumento dos níveis do oceano, é o desmatamento. O desmatamento é uma das questões que fazem com que o aquecimento global aconteça. No Brasil, principalmente, os nossos maiores efeitos, impactos, são exatamente o uso da terra e o desmatamento, que a gente precisa cuidar muito bem, não só porque a mata sequestra carbono, puxa o carbono, como também faz parte de cuidar do solo também, para que possa trabalhar e emitir menos carbono. Ou seja, a gente precisa, com certeza, trabalhar contra o desmatamento. A Floresta em Pé cada vez mais vai dar recursos financeiros e, além dos financeiros, todas as benesses que uma floresta em pé traz. Faça a sua parte. Não custa nada adotar medidas simples e poder evitar os problemas ecológicos e climáticos que ameaçam o nosso planeta. Modificando a nossa sociedade, começando pela nossa família, pela nossa casa, pelas nossas atitudes, e aí indo para as igrejas, indo para os clubes, para os lugares onde você possa mobilizar cada vez mais pessoas para modificar a sua realidade, para modificar a sua qualidade de vida e, enfim, poder trabalhar cada vez mais dentro desses conceitos que minimizem o carbono, tire o desmatamento, escolha produtos mais sustentáveis. Às vezes você decide não comprar um produto, escolha um combustível renovável, enfim, várias atitudes do dia a dia que pode com certeza fazer a diferença para minimizar o aquecimento global. Muito legal, não é? O programa Ressoar faz uma pausa que é rapidinha, mas pode ficar com a gente porque na volta tem conexão social. O projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz
e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar a sua vida, a sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá tá Ressoar, com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para o Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. E começa agora o Conexão Social, comandado pela presidente do Instituto, Ionice Silva. Bora lá? Olá e sejam muito bem-vindos ao nosso Conexão Social. É uma honra dar início ao nosso programa de hoje para falar de um assunto que eu sei que afeta milhões de brasileiros, principalmente nessa época do ano, que são as doenças respiratórias. Quem aí não tem essa preocupação, né? A gente fica logo querendo saber o que fazer quando aparece o resfriado, quando aparece aquela tosse, o nariz trancado. Pois é, esse é um assunto muito importante. E nós estamos recebendo aqui o renomado otorrinolaringologista, Dr. Jamal Azen, que é um especialista nesse assunto e que veio aqui hoje com tanto carinho para esclarecer para a gente dúvidas que eu sei que vai mudar a sua vida. É uma honra tão grande te receber, doutor. Seja muito bem-vindo. A honra é minha de estar com você, de estar com todos vocês em casa, porque a medicina, ela é de vocês. A medicina não é minha. Meu conhecimento não é meu. Meu conhecimento é para vocês. Olha só. E a gente sabe, doutor, que quando a gente vê o tempo virar, né? A mudança climática já avisa. Vem por aí as doenças respiratórias. Quem sofre com esse problema sabe do que a gente está falando. Isso é verdade. E tem muita gente que não sabe como lidar. Até hoje não aprendeu ainda como lidar com esse momento tão difícil. A gente falava um pouco antes de começar a gravar sobre as crianças, sobre os idosos. Mas a gente sabe que vivendo em São Paulo, em algumas cidades do nosso país, as pessoas são mais afetadas. Então eu queria que o senhor iniciasse falando o que é esse tão temido problema respiratório que ainda é um tabu para muita gente. Em primeiro lugar, eu gosto sempre de falar que outono e inverno acontecem todos os anos. Então, se a gente aprender o que fazer agora, a gente vai usar isso todos os anos. Então, prestem muita atenção, porque essas orientações são hoje e são para o resto da vida. Muito bem, o sistema respiratório é responsável pela troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico do corpo humano. Sem oxigênio, nós não vivemos. Muito bem, mas esta troca gasosa que acontece nos pulmões precisa de condições especiais para que ela ocorra. Uma condição especial é a umidade do ar que chega nos pulmões. Segunda condição é a temperatura. E tem mais uma condição, que é a pureza do ar que chega. E quem faz isso? Quem deixa o ar filtrado, aquecido e umedecido? São as vias respiratórias altas, especialmente o nariz. Muito bem. O nariz vai aquecer, vai filtrar e vai umedecer o ar para o pulmão. Mas o nariz funciona 24 horas por dia. A gente está respirando, nossa respiração 24 horas. O que acontece quando a gente chega num clima frio? O corpo humano entende como uma agressão. Porque uma ameaça. É uma ameaça, porque a nossa temperatura é 36 graus. Então, se eu estiver em um ambiente de 10, de 9 ou temperaturas mais frias ainda, o corpo vai querer se proteger.
Mas, ao mesmo tempo em que ele quer se proteger, ele sofre. E aí, quando ele sofre, ele reage. Ele reage produzindo coriza, ele reage inchando as carnes e entupindo o nariz, ele reage espirrando, tossindo para tirar secreções, para tirar vírus, bactérias. Então, a primeira orientação que nós temos que ter para as pessoas, nessa época do ano, nós temos algumas condutas que servem para tudo. Serve para prevenir gripe, resfriado, covid, pneumonia, rinite, qualquer coisa. Primeiro lugar, tomar muita água. A gente fala tomar muita água, né? Aliás, eu vou tomar água agora. Eu também. Não é? Vamos brindar a água. A água. Porque a água, ela umedece o sistema respiratório. Quando eu tomo água, a coriza, o catarrinho que fica no nariz, ele fica mais molinho. Aí fica mais fácil de ser eliminado. Segunda dica importantíssima. Em épocas do ano nas quais sabemos que temos mais gripes, resfriados, infecções respiratórias, evitar ambientes confinados. As pessoas falam assim, ai, tá frio, fecha toda a casa. Fecha toda a casa, fica aqueles vírus lá. Então, mesmo na época do frio, alguma ventilação nos ambientes tem que ter. Nós estamos vivendo, não é o Brasil todo, mas muitas capitais em especial, vivem em ambientes confinados. Significa prédio sem janela, ar-condicionado, o tempo todo o ar resseca, o ar-condicionado resseca e esfria. Lembra que eu falei que tem que estar úmido e quente? Ué, mas o ar-condicionado resseca e esfria. Portanto, ele é uma ameaça também ao sistema respiratório. Então, cuidado com o ar-condicionado. Um outro assunto que eu queria que o senhor falasse, para deixar as pessoas conscientes, quantos problemas respiratórios e quantos nomes de doenças. Porque a gente fala, tem a gripe, que é a mais comum, mas tem gente que confunde a rinite com gripe também. Que interessante. Às vezes ela está 2 semanas com o nariz e ela fala que é uma gripe que não sara. Então eu queria que o senhor falasse sobre esses tipos de problemas respiratórios. Os problemas respiratórios altos, eles, especialmente no começo, eles têm sintomas muito semelhantes, mas tem algumas dicas de ouro que são importantes. Primeiro lugar, gripe é uma infecção viral do corpo. Não é só do nariz, da garganta, dos pulmões. Então, gripe é uma infecção viral que dá nariz entupido, coriza, espirro, dor de garganta, mas também, geralmente, dá mal-estar, quebradeira, febre. A pessoa fica prostrada, às vezes calafrios, tremores de frio. Então, gripe é o corpo inteiro. Resfriado é só aqui, no nariz, coriza, espirro, nariz entupido, parecido com a gripe. Mas geralmente dá uma dorzinha de garganta também, às vezes um pouquinho de rouquidão. Muito bem. E a rinite? A rinite é só no nariz. Rinite não dá febre, não dá mal-estar, não dá nada na garganta. Características da rinite, crises de espirros. Crise que eu tô falando, 5, 6 espirros seguidos. Coceira no nariz. Tem pessoas que esmagam o nariz assim. Não, fica com o nariz machucado, né? Machucado, até. Não é? Sim. Tanto que faz assim. Nariz entupido e aquela água que não para de escorrer, aguinha transparente. Então, esses são os principais quadros respiratórios.
A rinite e a asma estão liderando hoje o ranking de doenças, né? Com certeza. E antigamente as pessoas tinham mais problema respiratório e eles falavam em asma e tal. Hoje está mais camuflado, talvez por conta das vacinas, né? Mas eu queria que o senhor ainda falasse para a gente os sintomas dessa doença e quando é que as pessoas têm que se preocupar de fazer um tratamento a longo prazo, não é só aquele para atender aquela crisezinha e não melhora nada, daqui a pouco ela volta mais forte, né? Uma orientação fundamental para quem tem rinite alérgica. Estudos mostram que 40% da população dos grandes centros do Brasil tem algum tipo de alergia respiratória. É muita gente! É muita gente. Então, hoje em dia, é difícil você conhecer alguém que não tem uma rinitezinha ou na família dele não tem, né? E 20% das pessoas que têm rinite têm asma. Então, aquelas crises de chiado no peito, crises de tosse, crises de cansaço, falta de ar. É necessário que as pessoas reconheçam, previnam, especialmente com o ambiente. Principais inimigos da rinite e da asma: mofo, umidade, ambientes fechados, roupas guardadas em saco plástico. De jeito nenhum, porque tem aquele cheiro. Nessa época do ano, quem precisar usar um casaco que estava guardado, lava e deixa no sol, porque se pegar do armário e colocar, pode ter crise às vezes, também. Até manda numa lavanderia para fazer essa certeza. Lavar adequadamente, porque assim, às vezes a gente anda na rua e as pessoas estão cheirando. Cheirando mofo. Não é nem a sua roupa, é a do outro. Né? E isso acaba, como você bem disse, não só prejudicando a ela, como a outras pessoas, como no transporte coletivo, por exemplo. Outra questão, se nós estamos entrando em clima seco. Na época do clima seco, nós temos que umedecer o ar. Então, como nós vamos fazer para umedecer o ar? Vamos colocar um umidificador ligado no quarto a noite inteira. Ah, mas não é todo mundo que tem dinheiro para comprar, não é fácil todo mundo. Então, o que a gente faz? Pessoal, bacia de água, não adianta nada. Esse negócio que você põe uma bacia de água no quarto. Amanhã de manhã, a bacia está cheia de água. Então, o ideal é pegar uma toalha de banho, uma ou mais, encharcar ela e colocar em algum lugar. Por exemplo, forra a cadeira com um plástico e põe a toalha de banho. Aí, toda molhada. Aí, o que vai acontecer amanhã de manhã? Ela está seca. Porque a água foi para onde? Para o ambiente. Portanto, umedeceu. Olha que legal. Toalhas úmidas. Bacana. Muito bacana mesmo. Poxa vida. Agora, a gente vive numa cidade, para quem está em São Paulo, né? Nosso programa é rede nacional, Sim. Então tem outros estados que a pessoa talvez não tenha esse problema com poluição que a gente tem aqui. Tem muitos estados que tem, né? Mas nós estamos falando de São Paulo, que é onde a gente está agora. Aqui a gente respira poluição, né? O tempo todo. Queria que o senhor falasse para a gente o que fazer para a gente cuidar da nossa saúde respiratória numa cidade como essa, nessa época que piora, né? Perfeito. A poluição está no ar. São partículas mesmo. Às vezes, eu falo assim, às vezes fica na testa. Quem trabalha na rua, quem anda de moto, se pegar um papel, fizer assim, tá preto. Então, aquela mesma poluição que marcou a pele entra dentro do sistema respiratório. Primeira coisa, lavar o nariz com soro fisiológico todos os dias, de modo preventivo. Olha isso. Como bacana se isso. faz? Eu não tinha me atentado. Tá vendo? Todos os dias. Todos os dias. Sabe o que eu falo? Eu falo, você escova dente para não ter cárie. Você toma banho para não ter doença. Você lava o nariz para não ter crise respiratória. Existem frascos de lavagem, seringa, conta-gotas, sprayzinho, inalação também com soro fisiológico ajuda. Quem não tem o inalador pode, por exemplo, durante o banho, deixar aquela água quente, aquele vapor para ficar no banheiro para sentir
aquele vapor na época de clima seco. Umedecer a via respiratória, porque o clima seco rouba a água da secreção, favorece as infecções e crises. Muito bem. Agora, doutor, tem um pessoalzinho nessa época do ano que é o que mais sofre, né? A gente até falou deles no começo, que são as crianças e os nossos idosos. As crianças, porque a gente não consegue, às vezes, conter a criança. É verdade. Nessa época do ano de você tem que ficar atrás e às vezes elas fazem alguma coisa ali que prejudica mais. E o idoso também, que às vezes é um pouco mais teimoso, ele não gosta de tomar água. É verdade. Queria que o senhor desse conselhos mesmo para as famílias, o que a gente pode fazer para ficar atento e ajudar, né? Já que eles precisam mais da gente. Claro, as crianças têm mais infecções respiratórias. O que nós temos que prestar atenção nas crianças? Em primeiro lugar, os ambientes escolares têm muita interação dentro da sala de aula, então sempre que um fica gripado, aliás, está todo mundo sempre gripado nas salas de aula, né? Todo mundo com gripe, com resfriado ou com rinite, tudo misturado. Então, em primeiro lugar, para as crianças e também para os idosos, lavar o nariz com soro fisiológico toda vez que chegar em casa, da escola, ou com a garrafinha, ou com uma seringa, ou com spray. Isso vai remover aqueles vírus, bactérias, aquela sujeira que fica. Mas e se tiver a crise? Primeira coisa, existe uma falha que as pessoas têm em relação ao sistema respiratório, assim, começou uma coriza, não, se complicar eu trato. Não, é o quanto antes. Lavar o nariz, fazer as inalações, tomar água, ajuda na grande maioria das crises. Quanto aos idosos, nós temos duas questões importantíssimas para chamar a atenção. Em primeiro lugar, o idoso tem o reflexo da sede diminuído, já não tem sede. Né? Então você fala, vó, mãe, toma água, eu não quero tomar água. Quando você tomou água? Eu não sei, não tomei água. Então, uma dica de ouro, pega uma garrafinha de água, essas de 500 ml, e fala para o idoso, durante o dia você tem que tomar a garrafa inteira. Por quê? Porque se eu perguntar para qualquer um, para vocês que estão aí, quantos ml de água você tomou hoje? Você não sabe. Agora, se eu tiver a garrafinha, eu sei, porque aí eu sei medir. Segunda questão, infelizmente, nós temos que ter uma atenção redobrada, porque o idoso não costuma ter febre e nem aquelas tosses. Então, muitos idosos desenvolvem pneumonia, cujo primeiro e às vezes único sintoma é prostração. Então chegou em casa, tá lá mamãe, vovó, tia, tá assim, ó, não quer conversar, tá paradinha de uma hora para outra, cuidado, pode ser uma infecção respiratória. E aí pode ser até uma pneumonia. Pode ser. Muito bem. Agora eu queria que você falasse, assim, pro geral, né? As medidas preventivas que a gente pode fazer, você já falou de lavar, você já falou, né, da gente tomar água, mas assim, por exemplo, vacinas, visitar o médico, eu acho que tem coisas que as pessoas deixam de fazer que são básicas também e que salva a vida, né? Nós estamos falando de problemas de otite, porque também é uma época do ano que quando você fica com uma gripe muito forte, eu demoro muito, eu por exemplo demoro muito gripar, mas se eu fico gripada até meu ouvido dói. É, porque nós temos aqui, olha, aqui tem o nariz, dá para ver aqui, né? Nós temos uma maquete que mostra o nariz, essa região. Lá no fundo do nariz, lá no fundo, ó, vamos virar aqui para ver o que tem. Os canais que vão para os ouvidos. Então, o fundo do nariz é ligado com os ouvidos. Se o nariz ficar muito ruim, os ouvidos podem ficar ruins. Muito cuidado! Quando o nariz estiver muito entupido, não pode assoar forte, porque a pessoa acha que quer tirar a secreção, só que aí ele está entupido porque está inchado, o ar e as secreções vão para o ouvido e dão a otite. Olha, o Brasil é um modelo mundial de vacinação, do esquema de vacinação. Não existe país no mundo melhor que o Brasil. Tomem as suas vacinas, são gratuitas.
Os idosos podem tomar também vacina para pneumonia. Olha isso, é muito Existe, importante. porque a pneumonia mata e a pneumonia não dá sintoma evidente no idoso. Então, vacina para pneumonia. Vacina de gripe, gente, evita drásticas complicações. Então, vacina de gripe diminui a chance da pessoa ter pneumonia e óbito. Eu queria que o senhor aproveitasse e falasse um pouco também, assim, do agente estresse nessas questões. Porque às vezes a pessoa, por estresse, está ficando doente também. Com certeza. E o sistema respiratório é um que é afetado, né? Com certeza. Existe uma confusão. As pessoas confundem, e eu quero orientar aqui, estresse com tensão. O que significa a diferença? Tensão. Por exemplo, tem pessoas que trabalham muito, que estão em ambientes muito ativos. Por exemplo, um médico num pronto-socorro, um enfermeiro, de uma hora para outra chega... Tudo isso é muito tenso. Isso não é estresse. Isso não é estresse. Ah, hoje eu estou muito estressado. Não, não é. Você pode estar tenso. Estresse é uma doença na qual a tensão é excessiva, permanente, continuada, prolongada. A pessoa fica tensa todos os dias. Seja por questões externas, exigências de trabalho, de estudo, questões sociais, seja por problemas próprios da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma síndrome de ansiedade, ela não tem culpa, tem que tratar. Então o estresse faz uma coisa, joga adrenalina no sangue. Adrenalina em excesso pode dar infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o derrame cerebral, e também pode fragilizar o corpo todo, tornando suscetível, sensível, tanto a infecções respiratórias como várias outras. Tem gente que fica muito preocupada porque a gente sabe, essas infecções que vêm na laringe, que aí é laringite, faringite, e acaba achando que também é gripe ou problema só de garganta. Queria que o senhor explicasse essa diferença para a gente fechar esse ciclo aqui da parte da respiração, porque depois eu quero que o senhor dê mais conselhos. O senhor estava lendo para mim um trecho lindo. O senhor tem mais informação ali para falar? Tenho sim. Eu gosto muito de orientar as pessoas e fazer com que elas aproveitem a sabedoria da medicina. A garganta, a corda vocal, essa região aqui, ela tem uma característica incomum no ser humano, porque na garganta passa tanto ar que vai do nariz para os pulmões, quanto a alimentação. Então a garganta tem a via respiratória e a via digestiva. Muito bem. Pessoal, qualquer rouquidão que dure mais que 10 dias precisa ser investigada. Nenhuma gripe deixa a pessoa rouca mais que uma semana a 10 dias. Depois, pessoas que têm sintomas persistentes, como por exemplo, pigarro, sensação de que tem algo parado na garganta, parece que tem alguma coisa parada na minha garganta, tosse seca, especialmente à noite, rouquidão que vem e vai, de manhã acorda rouco, à tarde tá bom, isso pode ser sinal de refluxo ácido do estômago. Então, também é importante chamar essa atenção. Agora eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa medicina humanizada que você pratica lá, né? Porque eu sei que você é um médico humano, você, como eu disse no início, você tem um cuidado tão grande com o seu paciente, você faz questão de dizer isso nas suas aulas, para os seus alunos, que você é um excelente professor também. Obrigado, imagina. De outros médicos aí, aspirantes, né, dessa profissão. Então eu queria que você compartilhasse com as pessoas os direitos que elas também têm quando elas chegam diante de um médico com a sua experiência. Que acho que a gente tem que aproveitar a sua presença aqui para isso também, além de tudo que você já nos ensinou aqui. Eu fico muito feliz.
gostaria que os estudantes de medicina, que os familiares dos estudantes de medicina que estão nos assistindo, que a população, que os médicos também recém-formados, ou muitos deles também entendam, que a ciência e a arte da medicina não é nossa, como eu disse no início, é do ser humano. E a medicina é uma ciência e arte que deve ser exercida de modo horizontal. O médico é um ser humano normal, como qualquer outra pessoa. Essa história de status de médico, porque ele é médico, não. Eu só sei fazer algo que é muito específico que outras pessoas que não estudaram não sabem. Então, em primeiro lugar, nunca olhe de cima para baixo, você estudante de medicina, você médico. Olhe horizontal, de frente, nunca de cima para baixo. Em segundo lugar, nós, médicos, temos que criar um vínculo com o nosso paciente, um vínculo indivisível. Por quê? Porque eu tenho que estar próximo e unido para entender o que existe, para entender a doença. E também dizer a vocês todos que estão nos ouvindo que a medicina, ela cuida do ser humano antes de cuidar da doença. Uma frase que eu uso sempre: cuide da saúde para não cuidar da doença. As pessoas erram, acham que vão no médico para cuidar da saúde, a maioria vai para cuidar da doença. Então, médicos, estudantes que estão nos ouvindo e até a população, a medicina precisa olhar a pessoa, não a doença. Depois olha a doença. Olhar a família, olhar o ambiente que ela se insere, estar sempre ao lado. E duas frases que eu publiquei num texto Nossa Missão, que é a minha missão, um texto que eu escrevi em 1990, se me permitir, quem quiser, no meu site jamal.com.br tem esse texto, Nossa Missão. Eu disse que é a minha missão e deve ser a missão de todos os médicos, oferecer carinho e amparo àqueles que sofrem de qualquer mal. Ser gentil em cada fala e atitude, ser amável em cada olhar. Muito bem, maravilhoso. E eu queria que você deixasse também uma mensagem para o público, quando buscar um médico, como buscar, e quando também estiver diante de um médico, como se comportar, porque eu vejo essa necessidade. Eu acho que o senhor também, talvez lá com seus pacientes nem tanto, né? Mas em outros serviços o senhor já deve ter percebido que às vezes quando a pessoa chega diante do médico, ela também não sabe falar, né? E ela também não sabe o que ela foi buscar de verdade. Às vezes ela espera que o médico adivinha, né? E essa comunicação tem que ser clara dos dois lados, para que eu também tenha esse resultado. Então eu queria que você deixasse sua mensagem final e também deixasse essa mensagem para as pessoas. A minha mensagem é que o médico tem que ser seu amigo. Eu entendo, gente, eu entendo que nós temos dificuldades no sistema de saúde do mundo inteiro. Tenham o médico como um amigo. Se vocês chegarem no médico e o médico rebater vocês, se o médico estiver lá de frente com vocês, fala que eu sou o médico aqui, usem uma frase só para ele. Doutor, eu quero que o senhor seja meu amigo. Trate de mim, eu estou com um problema. Eu tenho certeza que a maioria dos médicos vão entender essa mensagem. Para ir no médico, pessoal, prepare-se. Como? Escreva a lista dos seus sintomas, porque chega na hora, dá branco, né? A pessoa esquece. Muito bem. Escreva no papel. Outra coisa, escreva o nome dos remédios que você toma e as doses. Porque eu vou lá no consultório e pergunto, é 25 miligramas ou é 50? E não sei. Então leva por escrito os seus sintomas, leva os exames que você tem, mesmo que sejam antigos, não tem problema. Leva a lista de remédios que você toma todos os dias de uso contínuo e tenha a empatia, a alegria de ter um atendimento humanizado.
o atendimento médico, ele sempre vem de uma vulnerabilidade de uma doença, mas não existe infinito maior do que o carinho que um médico pode ter por você. Oh, isso é maravilhoso, porque já é um momento de incerteza, de dor. De dor, de medo, de vulnerabilidade. Aí você chega lá e você sai com aquela sensação, ele não se importou comigo. Porque a gente ouve muito isso. É quebra de vínculo. É quebra de vínculo. Quer dizer, você perdeu a oportunidade. É uma pena. De ter feito uma boa consulta. E às vezes o médico também, ele tem ali muita gente. Essa facilitar isso para o médico, eu acho que já é um caminho. Veja, oferecer carinho e amparo àqueles que sofrem de qualquer mal não custa dinheiro. Custa sim bondade no coração. Amor, né? Pela missão. Amor pela missão. Exato. Com certeza. Por mais Dr. Jamal, né? Nesse mundo. Que maravilha. Obrigado. Bom, os meninos estão sinalizando que está chegando ao fim, doutor. É o fim mas ainda dá etapa. Tempo de você deixar suas considerações finais, seus contatos. Sim. Eu quero dizer para as pessoas, explicar para as pessoas, para a gente terminar, a definição de saúde. Porque se eu perguntar o que é saúde, a maioria das pessoas não sabe. Eu quero cuidar da saúde. O que é a saúde? 1949, Organização Mundial de Saúde publicou esse texto, essa frase que eu vou dizer para vocês, que vocês têm que lembrar profundamente todos os dias da sua vida. Saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social, e não somente a ausência de doenças. Portanto, cuide do seu aspecto físico, psíquico e social. Aí sim você vai estar cuidando da sua saúde. Muito bem. Como as pessoas te encontram? Jamal.com.br, meu site, tem todos os outros contatos lá. Tem inúmeros artigos que eu escrevo, orientações de saúde. Jamal.com.br. Muito bem. Queria te agradecer, honrar sua vida, viu? Dizer o quanto agradeço. Que a gente te admira seu trabalho. A gente sabe do bem que você tem feito para a humanidade. Muito obrigado. E tem feito um trabalho excelente. Que Deus continue te abençoando muito lá, viu? Muito obrigado. E volte sempre. Estarei aqui sempre, sim. Muito obrigado, viu? Pela oportunidade, pela honra de poder passar as minhas palavras a vocês. Obrigada, viu, doutor? E, gente, como é bom, né? Tá diante de uma autoridade da saúde, né? Que fala com tanta competência, com tanto amor. Eu acredito que foi muito valioso tudo que você ouviu aqui, não só sobre os problemas respiratórios, mas sobre a vida, né, doutor? E que isso realmente faça sentido na sua vida. Se isso fizer sentido para você, é a nossa alegria aqui nessa tarde, o motivo da gente estar aqui, dele deixar o consultório dele lá, que é tão cheio, para vir aqui passar para a gente esse conhecimento, né, doutor? É uma honra. Então, eu quero te convidar para entrar lá no site do doutor. Tem Instagram também? Eu tenho Dr. Jamal, D-O-U-T-O-R Jamal, mas no site já tem todos os links, todos. Muito bem. Então, a gente vai deixar aqui também o site. Quero te convidar para seguir o Ressoar, me seguir também, te desejar uma ótima tarde, final de tarde de domingo, uma ótima semana. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Que impressionante esse bate-papo, né, minha gente? Eu gostei muito. Se você também curtiu, você pode rever lá no nosso canal do YouTube. É só entrar. Aí você se inscreve e aproveita para olhar tudo que rola aqui no Ressoar. E começa agora o Descomplica Ressoar. Hoje, a atriz e fonoaudióloga Lígia Machado te dá dicas de comunicação para ir bem em uma entrevista de emprego. Olha que assunto legal. É a sua chance de conseguir aquela vaga, hein? Bora lá? Olá, eu sou Lígia Paula Machado, fonoaudióloga, atriz, especialista em comunicação, mestranda em motricidade orofacial e autora do livro Guia Prático da Oratória. Esse é o Descomplica Ressoar. Eu trouxe aqui para vocês algumas dicas de entrevista de emprego. É isso mesmo.
Já parou para pensar que a sua comunicação numa entrevista de emprego vai revelar quem realmente você é? Ou então, se você tiver as técnicas comunicativas, você pode, inclusive, passar uma impressão de algo que tem tudo a ver com aquela vaga. Se a vaga é de liderança, você precisa imprimir uma imagem de liderança. Se a vaga é de uma secretária, por exemplo, você precisa transparecer uma clareza de ideias, uma organização. E tudo isso fica implícito na comunicação. Você tem que pensar que a comunicação não é somente aquilo que sai da sua boca. É uma tríade comunicativa. É o que você fala, é como você fala e os sinais que o seu rosto e o seu corpo transmitem. Então vamos lá. As mãos. Deixe sempre as mãos à mostra. Não fique escondendo as suas mãos ou dentro dos bolsos, ou então se você estiver numa mesa, as mãos por debaixo da mesa. Deixe sempre as suas mãos à mostra. Leve para entrevista o estritamente essencial, para você não precisar ficar buscando dentro da sua bolsa e tirando várias coisas. Se você levar um excesso de coisas e você se perder no momento que for retirar algo que a pessoa, o examinador, lhe pedir, você pode parecer que você é desorganizado. São vários os aspectos de linguagem corporal. Outra dica: se você ficar com algum possível tique nervoso ou então alguma coceira, alguma coisa que fatalmente você poderia se controlar se você soubesse, mas você não sabe que aquilo passa uma impressão de desconforto. Qualquer tipo de real desconforto que você tenha no momento, o ideal é você tentar se controlar, porque senão pode transparecer, pode passar a impressão que você não está confortável, que isso é uma situação difícil para você, ou pode parecer que você está mentindo. Vamos falar um pouquinho da linguagem verbal? A articulação num momento de entrevista de emprego é primordial. Tem uma técnica que eu ensino para os meus pacientes. É uma técnica fonoaudiológica de sobrearticulação. Você vai pegar ou um palito, ou uma caneta, uma lapiseira. Eu aqui vou descomplicar, como o próprio nome do quadro. Eu vou pegar o meu dedo e eu vou colocar aqui assim, ó, entre os meus dentes. Só que eu não posso morder nem a caneta, nem o lápis, muito menos o dedo, tá bom? Então vai ficar exatamente assim, ó, tá? Você vai simular uma apresentação. Então, por exemplo, oi, eu sou a Magali, eu tenho 33 anos e eu sou enfermeira. Vou dizer isso, tá? Oi, eu sou a Magali, eu tenho 33 anos e eu sou enfermeira. Você vai treinar essa sobrearticulação para destravar a sua articulação. Você vai perceber. Faça uma vez uma apresentação, liga a câmera e faça uma vez. Depois, você treina falando bem rápido com essa sobrearticulação. A palavra mesmo diz sobrearticulação, uma articulação além do normal. Então vai ficar engraçado, você vai dar risada, você vai achar esquisito, você vai achar bizarro, mas faça. E aí você tira a caneta, ou aqui o dedo como eu tô fazendo, e você faz de novo essa apresentação. Faz a prova, vê como é que vai ficar a sua articulação. Você vai transmitir clareza de ideias, vai passar que você realmente sabe o que você está dizendo. Essa foi uma dica para sua linguagem verbal poder ficar destravada e descomplicada. Eu adorei participar aqui do quadro Descomplica Ressoar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, Lígia Paula Machado. Eu posto conteúdo como esse todos os dias para te dar dicas para sua oratória ser um sucesso. Se você quiser, a gente se vê lá. O programa Ressoar de hoje acabou, mas não se esqueça, reveja esse e outros programas quando quiser. É só se inscrever lá no nosso canal do YouTube e siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar.
E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: sofrer é só uma vez, vencer é para a eternidade. Uau, amei! Um grande abraço, meu povo. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Bora lá?